Olá pessoal, eu sou a Raquel, sou professora aqui em Goiás, na cidade de Caçu, e eu tenho esse meu canal, Professora Raquel de Oliveira, no qual eu faço vídeos sobre aulas de inglês, alfabetização infantil, entre outras coisas. E eu tenho agora também esse quadro aqui chamado Raquel Explica, ou Professora Raquel Explica, no qual eu pretendo sempre, toda semana, explicar alguma coisa interessante e especial a respeito da língua inglesa. Bom, então essa semana aqui na minha sala de aula surgiu uma pergunta interessante e eu quero compartilhar com vocês aí algo curioso sobre a língua inglesa. Pode ser que você não saiba. Por exemplo, quando vamos falar sobre roupas, sobre o que estamos vestindo, a pergunta que se usa em inglês, por exemplo, é What are you wearing? O que você está vestindo ou usando? E a resposta que eu daria hoje seria, por exemplo, I'm wearing shoes, shorts and a t-shirt. Agora, o que as pessoas costumam responder, pelo menos na sala de aula comigo, é assim, I'm wearing a t-shirt, shorts and shoes. Ou seja, as pessoas vão responder e começam respondendo de cima para baixo, que é uma coisa cultural aqui do Brasil. Aqui no nosso país, nós temos esse hábito, não é? De responder uma pergunta sobre o que estamos usando, começando de cima para baixo, a camisa, ou camiseta, o short, os sapatos. Mas em inglês, e essa aí é a curiosidade, por uma questão cultural, eles começam de baixo para cima ao dar a sua resposta. E se você não sabia disso, normalmente da cintura para baixo em inglês, você usa os nomes, os substantivos no plural. Por exemplo, então, o short, a gente fala em inglês shorts. As calças seria jeans ou pants. Por exemplo, se for uma saia, já é skirt. Porque normalmente se entende assim, que no caso da calça, tem as duas pernas. Então é plural, porque elas ficam separadas. Agora no caso de skirt, a gente tem só um negócio assim aberto e as duas pernas ficam juntas. Mas enfim, esse raciocínio não vale tanto também, porque aqui nos braços temos dois braços e mesmo assim a camiseta, né, a gente fala t-shirt, falando no singular. Mas a questão é que normalmente da cintura para baixo, quando eu tenho, por exemplo, as calças, como eu disse, jeans ou pants, quando eu tenho meias, que são socks, sapatos, que são shoes, por exemplo, ou tennis shoes, eu uso tudo no plural. O mesmo vale para luvas, tá? Luvas eu uso no plural também, que no caso são gloves. Outra dúvida também que surgiu durante uma aula minha essa semana, eu trouxe agora aqui para você, porque pode ser que esse também é seu caso, é a questão de que em inglês nós sim precisamos utilizar sempre um sujeito para todas as orações que nós formos criar. Por exemplo, no português a gente possui um negócio chamado de oração sem sujeito, que é quando uma oração tem ali o verbo, mas não tem sujeito, como por exemplo, choveu ontem. Não tem sujeito aí nessa oração, simplesmente choveu. Mas no inglês não. No inglês sempre temos que ter um sujeito. No caso eu vou falar choveu, it rained. Isso mesmo, porque no inglês os verbos são conjugados de uma maneira diferente do que acontece na nossa língua portuguesa. No português, se eu disser comi, você sabe que fui eu. Se eu disser assim, comemos, você sabe que fui eu e outra pessoa, porque as desinências do verbo permitem que a gente possa chegar a essa conclusão. Comemos, fomos nós. Comi, fui eu. Agora no inglês não, no inglês os verbos terminam todos de maneira idêntica em alguns casos, como por exemplo no passado. Um verbo é conjugado no passado normalmente de forma idêntica para todas as pessoas. Por exemplo, o verbo trabalhar. I worked, you worked, he worked, she worked, e assim por diante. Tudo é igual, apenas diferencia um do outro pelo pronome que aparece antes, ou no caso pelo sujeito. Verbos que são conjugados no presente, por exemplo, nós temos duas formas. Temos uma forma que é para os pronomes ou os sujeitos I, you, we, they, e outra que é para os pronomes ou sujeitos he, she, it, na qual eu acrescento s, es ou ies. Então veja, se eu não colocar o pronome, se eu não colocar um sujeito, como que eu vou saber a quem que se refere? Como que eu vou saber se se refere a eu, a tu, a ele, a nós? Não vai ter como eu saber, porque a não ser que haja um contexto, evidentemente, e mesmo assim pode ficar confuso caso haja outros sujeitos ali presentes naquele contexto. Então por isso aqui em inglês sempre precisamos colocar os sujeitos antes de cada um dos verbos. Como por exemplo eu disse o caso de it rained. E numa frase normal, numa oração, tudo vai ter ali o seu sujeito. Sempre temos que colocar pronomes antes dos verbos ou colocar os sujeitos antes dos verbos. Eu espero então
ter atendido, respondido a sua pergunta, a sua dúvida. Se você não entendeu direito o que eu expliquei aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários mais uma pergunta para mim. Se você realmente gostou do que eu expliquei aqui hoje, deixa aí a sua curtida, por favor, se inscreva aqui no canal, se for novo por aqui, e também me siga, tá, nas redes sociais. Lá eu coloco coisas aqui da minha escola, ensino também alguma coisa a respeito da língua inglesa, e sempre tem coisas interessantes para você que gosta de conhecer um pouco mais dessa língua que é a mais falada no mundo. Até o próximo vídeo, então. Bye bye, see ya and have a nice day. Thanks for watching.